de Sir Arthur Conan Doyle. O Anel de Tut. O Sr. John Vansittart Smith, FRS, residente em 147 a Gower Street, era um homem cuja força de vontade e a clareza de julgamento poderiam tê-lo colocado na mais alta posição de observadores científicos. No entanto, foi vítima de uma ambição de universalidade, que o levou a querer destacar-se em todas as disciplinas, em vez de alcançar a celebridade numa em particular. Nos primeiros anos, demonstrou uma aptidão especial para zoologia e para botânica, o que fez com que os seus amigos o considerassem um segundo Darwin. Mas, quando estava prestes a obter o cargo de professor, interrompeu repentinamente os estudos e concentrou toda a sua atenção na química. Neste assunto, a sua investigação sobre o espectro dos metais valeu-lhe a adesão à Royal Society. Mas novamente ele jogou a carta da inconstância e, após um ano de ausência do laboratório, ingressou na Sociedade Oriental e leu uma comunicação sobre as inscrições hieroglíficas e demóticas de El-Kabi, fornecendo assim um exemplo confiável da versatilidade e inconstância do seu trabalho. Talento. No entanto, mesmo o mais inconstante dos pretendentes pode ser caçado no final. Foi isso que aconteceu com John Vansittart Smith. Quanto mais se aprofundava na egiptologia, mais impressionado ficava com o vasto campo que se abria ao pesquisar, e com a excepcional importância de um tema que prometia lançar alguma luz sobre os primeiros germes da civilização humana e a origem da maior parte de nossa humanidade. Artes e ciências. O Sr. Smith ficou tão impressionado que, imediatamente, se casou com uma jovem egiptóloga que havia escrito sobre a Sexta Dinastia, tendo assim assegurado uma sólida base de operações. Começou a recolher materiais para uma obra que reunisse o rigor de Lepsius e a genialidade de Champollion. A preparação desta magnum opus obrigou-o a fazer muitas visitas peremptórias às magníficas coleções egípcias do Louvre, e foi precisamente na última delas, o mais tardar em meandros de outubro passado, que se viu envolvido nas mais estranhas e a mais notável das aventuras. Os trens eram lentos e a passagem do Canal da Mancha tempestuosa, de modo que ele chegou a Paris um tanto nervoso e febril. Quando se encontrou no Hotel de France, na Rue Laffitte, deitou-se no sofá durante algumas horas, mas vendo que não conseguia adormecer, decidiu, apesar do cansaço, fazer uma visita ao Louvre, verificar, resolver os problemas que vinha resolver e tomar o trem noturno para Dieppe. Feita essa determinação, vestiu o casaco, pois era um dia frio e chuvoso. Partiu para o Boulevard des Italianos e pela Avenue de la Opera. Uma vez dentro do Louvre, ele encontrou terreno familiar e rapidamente se dirigiu à coleção de papiros que pretendia consultar. Nem mesmo o mais entusiasmado dos admiradores de John Vansittart Smith poderia garantir que ele era um homem atraente. Seu longo nariz aquilino e queixo proeminente tinha o mesmo caráter aguçado e incisivo que distinguia seu intelecto. Ele mantinha a cabeça erguida como um pássaro, e os movimentos com que lançava seu raciocínio e respostas no decorrer da conversa também pareciam bicadas de pássaros. Enquanto estava ali, com a gola do casaco levantada até as orelhas, ele deve ter notado no reflexo da vitrine à sua frente, que parecia bastante singular. Mas só tomou conhecimento dessa circunstância, recebida como um choque repentino, quando alguém falando em inglês exclamou atrás dele, em tom perfeitamente audível:
Que estranho esse indivíduo parece. O pesquisador tinha em sua personalidade uma proporção considerável de vaidade frívola, que se manifestava em um desrespeito ostensivo e exagerado por todo tipo de considerações pessoais. Ele mordeu o lábio e se concentrou no rolo de papiro, com o coração transbordando de raiva contra toda a raça de viajantes britânicos. Sim, disse outra voz, ele é realmente um cara extraordinário. Saber, disse aquele que falou primeiro. Dava para acreditar que aquele cara ficou meio mumificado de tanto olhar para tantas múmias. Ele certamente tem características de um egípcio, disse o outro. John Van Start deu meia volta, determinado a humilhar seus compatriotas com um ou dois comentários corrosivos. Para sua surpresa e alívio, os dois jovens que conversavam estavam de costas e olhavam para um dos guardas do Louvre, ocupado polindo os bronzes do outro lado da sala. Carter está nos esperando no Palace Royal, disse um dos turistas, consultando o relógio. Então eles saíram com passos barulhentos e o estudioso ficou sozinho com seus estudos. Gostaria de saber o que esses charlatões chamam de características egípcias, pensou John Van Start Smith. E mudou ligeiramente de posição para vislumbrar o rosto do homem em questão. Assim que colocou os olhos nele, sentiu um choque. Certamente era o mesmo tipo de rosto com o qual seus estudos o familiarizaram. Os traços esculturais uniformes, a testa larga, o queixo arredondado e a tez morena eram uma réplica exata das inúmeras estátuas das múmias das vitrines e um dos desenhos que decoravam as paredes da sala. A semelhança estava além da mera coincidência. Esse homem devia ser egípcio. A angularidade característica dos ombros, a estreiteza dos quadris foram suficientes para identificá-lo. John Van Start Smith arrastou-se em direção ao guarda, pretendendo falar com ele. Ele não era um homem brilhante nas conversas, e era difícil para ele encontrar o equilíbrio certo entre a brusquidão de seu superior e a simpatia de seu igual. Ao se aproximar, o rosto do indivíduo lhe apareceu com mais clareza, embora ele permanecesse concentrado em seu trabalho. Fixando os olhos na pele do estranho vigia, Van Start Smith de repente teve a impressão de que havia algo desumano e sobrenatural em sua aparência. Um brilho vítreo apareceu nas têmporas e nas maçãs do rosto, como um pergaminho vernizado. Não havia sinal de poros. Não se poderia imaginar uma gota de suor naquela superfície. Da testa ao queixo, porém, a pele era enrugada por 1 milhão de rugas delicadas, que se cruzavam e se entrelaçavam, como se a natureza, levada por um capricho típico dos Maori, tivesse tentado desenhar o que havia de mais intrincado e extravagante que se possa inventar. Qual é a coleção de Memphis? Perguntou o pesquisador, com aquele ar inoportuno de quem procura uma pergunta com o único propósito de iniciar uma conversa. Que está lá? Respondeu o homem secamente, apontando para o outro lado da sala. It is un Egyptian ninho sepa? Perguntou em inglês. O guarda ergueu os olhos e fixou os olhos escuros e estranhos no interlocutor. Eram olhos vidrados, com um brilho seco e nebuloso, que eu nunca tinha visto antes em um ser humano. Ao fixar o olhar neles, descobriu em suas profundezas uma espécie de emoção dramática que subia e descia até terminar em um olhar que continha tanto horror quanto ódio. Não, senhor, eu sou francês. O homem se virou abruptamente e se curvou novamente para fazer seu trabalho de limpeza. O estudioso olhou, espantado por alguns momentos. Retirou-se para um assento num canto isolado, atrás de uma das portas. Começou a ordenar as anotações extraídas de sua pesquisa entre os papiros.
No entanto, seus pensamentos se recusaram a retornar ao seu canal natural e escaparam repetidas vezes em direção ao enigmático vigia, com rosto de esfinge e pele de pergaminho. Onde é que eu vi olhos como esses? John Vastard Smith se perguntou. Algo de satírico neles, algo reptiliano, como a membrana noctitante das cobras, refletiu lembrando-se de seus estudos em zoologia. É isso que produz o efeito vítreo. Mas há outra coisa. Tem uma expressão de força, de sabedoria. Pelo menos é assim que interpreto. E de cansaço absoluto. E de desespero indescritível. Talvez seja a minha imaginação, mas nunca tive uma impressão tão forte. Por Júpiter, tenho que examiná-los novamente. Ele se levantou e caminhou pelos corredores egípcios, mas o homem que lhe despertara tanta curiosidade havia desaparecido. O pesquisador sentou-se em seu canto tranquilo e retomou suas anotações. Ele havia encontrado a informação que procurava nos papiros, só faltava colocá-la por escrito, enquanto ainda estava fresca em sua memória. Por um tempo, o lápis correu pelo papel, mas aos poucos as linhas começaram a se torcer. As palavras ficaram borradas e, por fim, o lápis tilintou no chão. A cabeça do pesquisador caiu pesadamente sobre o peito. Exausto da viagem, caiu num sono tão profundo no seu canto solitário atrás da porta, que nem o ruído metálico produzido pelos guardas, nem os sapatos dos visitantes, nem mesmo o toque rouco da campainha quando deu o alarme. O encerramento foi suficiente para acordá-lo. A escuridão deu lugar à escuridão. A agitação da Rue de Rivoli aumentou e depois diminuiu. Na distância, Notre-Dame, os sinos da meia-noite soaram, e a figura escura e solitária sentou-se em silêncio nas sombras. Era cerca de 1h da manhã, quando John Vastard Smith, com um suspiro repentino e uma inspiração profunda, recuperou a consciência. Por alguns momentos teve a impressão de ter adormecido na cadeira de leitura da sua própria casa. No entanto, o luar entrava aos trancos e barrancos pelas janelas sem venezianas, e enquanto seus olhos percorriam as fileiras de múmias e as intermináveis sucessões de prateleiras envernizadas, ele se lembrou claramente de onde estava e como havia chegado onde estava. Ele não estava nervoso. Ele se sentia atraído por situações românticas características da sua raça. Ele esticou os membros dormentes, olhou para o relógio e riu ao ver que horas eram. O episódio poderia constituir uma anedota admirável que ele contaria em seu próximo trabalho, que seria como uma ruptura entre as especulações sérias e pesadas. Ele estava com um pouco de frio, mas estava perfeitamente acordado e recuperado. Não havia nada de surpreendente no fato de o segurança não ter notado ele, já que a porta projetava uma sombra espessa diretamente sobre sua mesa. O silêncio absoluto foi impressionante. Não houve um único rangido, ou murmúrio dentro ou fora. Ele estava sozinho, entre os cadáveres de uma civilização desaparecida. O que importava o mundo exterior, totalmente abandonado à agitação do século XIX? Em toda aquela sala não havia um único objeto que não tivesse resistido à passagem de 4.000 anos. Lá estavam os restos que o grande oceano do tempo resgatou daquele império distante, da majestosa Tebas, da altiva Luxor, dos grandes templos de Heliópolis, de uma centena de túmulos saqueados. Essas relíquias foram recolhidas. O pesquisador olhou ao redor, contemplou as figuras mudas que brilhavam vagamente na escuridão, antes animadas por múltiplas preocupações, agora tão silenciosas, e se viu levado por um sentimento de respeito e meditação profunda. Uma consciência incomum de sua própria juventude, insignificância tomou conta dele.
Recostando-se na cadeira, seu olhar sonhador vagou pelos cômodos, onde o luar lançava raios prateados que ocupavam uma ala inteira do amplo edifício. Por fim, seus olhos pousaram sobre o brilho amarelo de uma lâmpada distante. John Vansittart Smith sentou-se em sua cadeira, com os nervos à flor da pele. A luz movia-se lentamente em sua direção, parando de vez em quando e depois aproximando-se com pequenos solavancos. O portador da luz moveu-se sem fazer o menor ruído. Naquele profundo silêncio não se percebia o menor toque de pés que avançavam. A primeira coisa que passou pela cabeça do inglês foi que eram ladrões. Ele recuou ainda mais para o seu canto. A luz já estava a 2/4 de distância. Agora ele estava na sala ao lado e ainda não se ouvia nenhum som. Com uma sensação próxima do estremecimento ou do medo, o pesquisador descobriu um rosto que parecia flutuar no ar por trás do brilho da lâmpada. O corpo estava escondido nas sombras, mas a luz incidiu sobre aquele rosto estranho com expressão de saudade. Não havia margem para erros. O brilho metálico dos olhos, a pele cadavérica, foi o guarda com quem ele havia falado antes. O primeiro impulso de Vansittart Smith foi aproximar-se dele e falar com ele. Bastariam algumas frases de explicação para esclarecer o assunto, então, sem dúvida, conduziriam a alguma porta lateral por onde poderia retornar ao hotel. Quando o homem entrou na sala, porém, havia algo tão clandestino em seus movimentos e tão furtivo em sua expressão que o inglês abandonou seu propósito. Ficou claro que essa não era uma rodada comum de funcionários públicos. O indivíduo usava chinelos com sola de feltro. Andava na ponta dos pés e lançava olhares rápidos para a direita e para a esquerda, enquanto a chama da lamparina oscilava devido à sua respiração difícil. Vansittart Smith agachou-se silenciosamente num canto, observando com crescente interesse. Convencido de que sua visita se devia a algum motivo secreto, provavelmente escondia propósitos sinistros. Seus movimentos não revelaram a menor hesitação. Ele caminhou com passos leves e rápidos em direção a uma das grandes vitrines. Tirou uma chave do bolso e abriu a fechadura. Depois tirou uma múmia da prateleira de cima, avançou alguns passos e colocou-a no chão, com muito cuidado e diligência. Colocou a lamparina ao lado e então, agachando-se em estilo oriental, começou a desfazer o pano encerado e as bandagens que o cobriam com seus dedos longos e trêmulos. Quando as tiras do pano foram desenroladas, um cheiro forte, aromático, encheu a sala. Fragmentos de madeira perfumada e especiarias caíram com um baque surdo no chão de mármore. Para John Vansittart Smith, era evidente que a múmia nunca havia sido despojada. A operação o interessou profundamente. Ele a observou com curiosidade e entusiasmo. Sua cabeça de pássaro cresceu atrás da porta. Porém, quando aquela cabeça de 4.000 anos foi despojada de seu último curativo, o pesquisador mal conseguiu conter um grito de espanto. Primeiro, uma cascata de tranças pretas longas e brilhantes se espalhava pelas mãos e braços do manipulador. A segunda volta do curativo revelou uma testa estreita e branca, com sobrancelhas delicadamente arqueadas. A terceira rodada revelava olhos luminosos, orlados por longos cílios, um nariz reto e bem perfilado, enquanto a quarta e a última mostravam uma boca doce, carnuda e sensual, e um queixo encantadoramente bem torneado. Todo o rosto era de uma beleza extraordinária, exceto por uma mancha marrom irregular no centro da testa. Constituiu o item do embalsamamento. Os olhos de Vansittart Smith se arregalaram quando ele olhou para ela e um gemido de satisfação escapou de sua garganta.
Contudo, o efeito sobre o egiptólogo não foi nada comparado ao efeito sobre o estranho vigia. Ele ergueu as mãos no ar, começou a martelar as palavras e depois, deitando-se no chão ao lado da múmia, abraçou e beijou-a várias vezes, nos lábios, na testa. Minha pequena, ele gemeu em francês, minha pequena pobreza. Sua voz estava quebrada de emoção. Suas inúmeras rugas tremiam e se contorciam, mas o investigador observou à luz da lâmpada que os olhos brilhantes do vigia permaneciam secos e sem lágrimas, como se fossem duas bolas de aço. Por alguns minutos ele ficou ali deitado, com o rosto contorcido, murmurando e sussurrando sobre aquela linda cabeça. Depois mostrou um sorriso satisfeito, pronunciou algumas palavras numa língua desconhecida, levantou-se com a expressão vigorosa de quem preparou para enfrentar um árduo esforço. No centro da sala havia uma vitrine circular, contendo uma magnífica coleção de anéis egípcios antigos e pedras preciosas que o pesquisador notava com frequência. O guarda foi até a vitrine, manipulou a fechadura e abriu a porta. Colocou a luminária numa prateleira lateral e, ao lado dela, um pequeno jarro de barro que tirou do bolso. Depois tirou um punhado de anéis da vitrine e, com um gesto sério e ansioso, começou a mergulhar cada um deles no líquido contido na jarra, examinando-os em seguida à luz da lamparina. O primeiro lote de anéis causou-lhe visível decepção, pois ele os jogou novamente com desprezo na vitrine. Ele tirou outro punhado. Ele selecionou um anel de metal sólido com um cristal volumoso e o submeteu ao teste do líquido na jarra. Imediatamente deu um grito de alegria, estendeu os braços com um gesto tão impetuoso, derrubou o jarro, cujo líquido derramou-se no chão e correu para os pés do inglês. O guarda tirou do peito um lenço vermelho e começou a limpar a mancha, seguindo a trilha até a esquina, onde de repente se viu cara a cara com o indivíduo que o observava. Perdoe-me, disse John Bastard, com uma cortesia inimaginável. Perdoe-me, perdoe-me. Tive a infelicidade de adormecer atrás daquela porta. Você está me observando? Perguntou o outro, em inglês, com um olhar venenoso estampado no rosto cadavérico. O investigador era um homem que não estava acostumado a mentir. Confesso, disse ele, que observei suas operações, que elas despertaram meu interesse e curiosidade no mais alto grau. O homem sacou uma longa faca com lâmina flamejante que ele havia escondido no peito. Você escapou por pouco, disse ele. Se eu tivesse visto há 10 minutos, teria enfiado isto em seu coração. Seja como for, se você me tocar ou interferir comigo de alguma forma, você é um homem morto. Não tenho intenção de me intrometer nos seus assuntos, respondeu o investigador. Minha presença aqui é completamente acidental. Tudo que peço é que você tenha a gentileza de me deixar sair por alguma porta lateral. Ele falava com extrema suavidade, pois aquele indivíduo ficava pressionando a ponta da faca na palma da mão esquerda, como se quisesse ter certeza de que estava afiada. Seu rosto permanecia com a mesma expressão maligna. Se eu acreditasse, ele disse, mas não, talvez isso não importe. Qual é o seu nome? O inglês contou-lhe. John Bastard Smith, repetiu o outro. Você é o mesmo Bastard Smith que leu um livro de memórias em Londres sobre Al-Qaeda? Eu li um relatório sobre ela. Seu conhecimento sobre o assunto é insignificante. Cavaleiro, exclamou o egiptólogo. No entanto, eles são superiores aos de outros que têm ainda mais pretensões que você. A pedra angular da nossa vida antiga no Egito não se encontra nas inscrições ou nos monumentos aos quais você atribui tanta importância, mas na nossa filosofia hermética e no nosso conhecimento místico, dos quais você sabe muito pouco ou nada. Nossa velha vida, repetiu o estudioso com os olhos dilatados. De repente ele exclamou, meu Deus, olha a cara da múmia.
Aquele homem estranho virou-se e focou a luz na mulher morta, soltando um grito de dor ao fazê-lo. A ação da atmosfera já havia destruído toda a arte do embalsamador. A pele havia descascado, os olhos estavam afundados nas órbitas, e os lábios descoloridos estavam torcidos sob os dentes amarelados. E só pela mancha marrom na testa era possível ter certeza de que era o mesmo rosto jovem e bonito que eu acabara de ver, alguns minutos antes. O homem acenou com as mãos em horror e desespero. Depois, controlando-se com grande esforço, fixou novamente os olhos endurecidos no inglês. Não importa, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Não importa. Isso realmente não importa mais. Vim aqui esta noite com a firme determinação de fazer alguma coisa, e eu já fiz isso. Todo o resto é supérfluo. Encontrei o que procurava. A antiga maldição foi quebrada. Posso conhecê-la agora. Que importância tem a sua forma inanimada, se o seu espírito me espera do outro lado do véu? Essas são palavras um tanto exageradas, disse Vansittart Smith. Eu estava cada vez mais convencido de que estava lidando com um louco. O tempo é curto, tenho que ir embora, continuou o outro. Chegou o momento que tanto esperei, mas primeiro devo levá-lo até a saída. Venha comigo. Ele pegou a lâmpada, deu as costas à sala desordenada e conduziu o investigador rapidamente pelos departamentos dedicados aos egípcios, aos assírios e aos persas. No final deste último apartamento, abriu uma pequena porta na parede e desceu uma escada de pedra em forma de espiral. O inglês sentiu o ar frio da noite na testa. Na frente havia uma porta que parecia comunicar com a rua. À direita havia outra aberta, lançando um raio de luz amarela no corredor. Entre aqui, ordenou o guarda. Vansittart Smith hesitou. Ele pensou que havia chegado ao fim de sua aventura, mas a curiosidade foi mais forte do que qualquer outro impulso. Ele não podia deixar esse assunto sem esclarecimento, então seguiu seu estranho companheiro para dentro da câmara. Era uma sala pequena, semelhante àquela normalmente usada para concierge. A lenha estava queimando na lareira. Numa das extremidades havia uma cama sobre rodas e na outra uma poltrona rústica de madeira, com uma mesa redonda no centro, onde ainda se viam vestígios de comida. Olhando em volta, o investigador percebeu, com estremecimento repentino e intenso, que todos os pequenos detalhes da sala tinham um desenho estranho, constituíam uma obra de artesanato verdadeiramente antigo. Os candelabros, os vasos na lareira, os atiçadores no fogo, as decorações nas paredes. Tudo pertencia ao tipo de arte que associamos ao passado mais remoto. Aquele homem enrugado de outro e olhos turvos sentou-se na beira da cama e indicou ao convidado que se sentasse na poltrona. Talvez tenha sido o destino, disse ele, ainda falando em um inglês excelente. Talvez tenha sido decretado que eu deixasse para trás alguma história que colocaria em guarda os mortais imprudentes que colocam sua inteligência contra o processo da natureza. Deixo a sua escolha. Você pode fazer o que quiser com isso. Nesse momento falo com vocês, com os pés no limiar do outro mundo. Eu sou, como você deduziu, um egípcio. Mas não um egípcio daquela raça oprimida de escravos que agora vive no delta do Nilo, mas um sobrevivente daquele povo mais corajoso e duro que domesticou os hebreus, arrastou os etíopes para o sul do deserto e ergueu aqueles grandiosos monumentos que despertaram o espanto e a inveja de todas as gerações de homens. Vi a luz no reinado de Tutmoses, 1600 anos antes do nascimento de Cristo. Você recua diante de mim. Espere e verá que sou mais digno de pena do que de medo. Meu nome era Sósra. Meu pai tinha sido sumo sacerdote de Osíris no grande templo de Abaris, que naquela época ficava no braço de Bubastis, no Nilo. Fui educado no templo e iniciado em todas as artes místicas de que fala sua Bíblia.
Fui um excelente aluno. Antes dos 16 anos, aprendi tudo o que o mais sábio dos sacerdotes poderia me ensinar. Desde então, estudei os segredos da natureza por mim mesmo, mas não compartilhei meu conhecimento com ninguém. De todos os problemas que me chamaram a atenção, nenhum me fascinou tanto como aqueles que estavam relacionados com a própria natureza da vida. Investiguei profundamente os segredos do princípio vital. O objetivo da medicina era combater doenças. Eu estava convencido da possibilidade de desenvolver um método que fortalecesse o corpo, a ponto de evitar que a doença ou a morte assumissem o controle. É inútil para mim parar agora no processo das minhas investigações. Além disso, se eu fizesse, seria muito difícil para você entender. Realizei meus experimentos em parte com animais, em parte com escravos, em parte comigo mesmo. Basta dizer que, como resultado da minha pesquisa, obtive uma substância que, ao ser injetada no sangue, proporcionava ao corpo a força necessária para resistir aos efeitos devastadores do tempo, da violência ou da doença. Não proporcionou imortalidade, mas seu poder permaneceria por milhares de anos. Injetei a substância num gato, depois o submeti à ação dos venenos mais mortíferos. Esse gato ainda vive no Baixo Egito. Esse gato ainda vive. Não havia mistério ou magia no meu método. Foi simplesmente uma descoberta química. Poderá ser feita novamente um dia. O amor pela vida corre impetuoso na juventude. Ele acreditava ter escapado de toda a preocupação humana, agora que finalmente conseguira erradicar a dor e confinar a morte ao tempo remoto. Com grande alegria no coração, derramei aquela substância amaldiçoada em minhas veias. Então olhei em volta para ver se conseguia encontrar alguém que pudesse beneficiar com minha descoberta. O jovem sacerdote de Thoth, Parmes, conquistou minha simpatia por sua natureza séria e devoção aos estudos. Contei meu segredo para ele e injetei meu elixir nele, já que ele queria que fosse assim. Agora pensei, nunca me faltará uma companhia na minha idade. Depois desta grande descoberta, abandonei até certo ponto os estudos, mas Parmes continuou com energias renovadas. Eu o via trabalhando todos os dias com seus frascos e alambiques no templo de Thoth, mas ele quase não me falava sobre os resultados de sua pesquisa. Eu, por minha vez, me dediquei a passear pela cidade e a olhar ao meu redor com exultação, pensando que tudo estava destinado a desaparecer e que só eu ficaria. As pessoas se curvaram ao me ver passar, pois a fama da minha sabedoria se espalhara por toda parte. Houve guerra então, e o grande rei enviou seus soldados para a fronteira oriental para expulsar os Ixos. Um governador também foi enviado a Abares, que deveria manter a cidade para o rei. Já tinha ouvido elogios à beleza da filha do governador. Um dia, caminhando na companhia de Parmes, vimos ela passar carregada nos ombros de seus escravos. O amor me perfurou como um raio. Meu coração escapou. Eu teria conseguido me jogar aos pés dos carregadores. Foi minha esposa. A vida sem ela era impossível para mim. Eu jurei pela cabeça de Horus que seria minha. Fiz o juramento diante do sacerdote de Thoth, mas ele se afastou de mim com a testa franzida, tão sombrio quanto a noite. Não é necessário que eu lhe conte sobre nossos amores. Ela passou a me amar tanto quanto eu a amava. Fiquei sabendo que Parmes afirmava tê-la visto antes de mim e que lhe dera a entender que também a amava, mas sorri daquela paixão, porque sabia que seu coração me pertencia. A peste branca apareceu na cidade e as vítimas foram inúmeras, mas passei as mãos sobre os doentes e cuidei deles, sem medo ou receio. Ela ficou maravilhada com a minha coragem. Então eu revelei meu segredo para ela e eu implorei que me permitisse usar minha arte nela. Sua juventude nunca murchará, Atma, eu disse a ela. As outras coisas passarão, mas você e eu, e o grande amor que professamos um pelo outro, sobreviveremos aos mesmos túmulos do rei Kshetra.
Mas ela estava cheia de dúvidas. Nada fez senão fazer objeções tímidas, típicas de uma donzela. Isso foi justo? Ele perguntou. Não foi uma zombaria da vontade dos deuses? Se o grande Osíris tivesse desejado que nossas vidas fossem tão longas, ele próprio não nos teria concedido isso? Com palavras carinhosas e amorosas, consegui superar suas dúvidas, mas ele contou hesitante. Foi uma ótima decisão, disse ele. Eu precisava de mais uma noite para pensar sobre isso. Pela manhã, ela me contava o resultado de suas meditações. Não era pedir muito por uma noite. Ela queria dirigir suas orações a Ísis, para ajudá-la na decisão. Com o coração partido, suspeitando de infortúnios, deixei-a na companhia de suas criadas. Na manhã seguinte, terminado o sacrifício da primeira hora, corri para a casa dela. Um escravo assustado cumprimentou-me ao pé da escada. A esposa dele estava doente. Ele me disse, muito doente. Abri caminho entre os servos, frenético, por salões e corredores, até chegar à câmara do meu Atma. Ela estava deitada na cama, com a cabeça apoiada no travesseiro. O rosto muito pálido, os olhos vidrados. Uma mancha roxa e inflamada apareceu em sua testa. Eu já conhecia aquela marca infernal. Foi a bússola da peste branca, o selo da morte. Por que falar sobre aquelas horas terríveis? Durante meses fui assediado pela loucura, pelo delírio e pela febre, mas não pude morrer. Nunca um árabe sedento desejou descobrir um poço de água como eu desejei a morte. Se o veneno ou o aço tivessem sido capazes de cortar o fio da minha existência, demoraria um pouco para me juntar à minha amada no país do portal estreito. Eu tentei, mas tudo foi inútil. A influência da substância era muito poderosa. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, fraco e cansado da vida, Parmes, o sacerdote de Tuti, veio me visitar. Eu o vi parado no círculo de luz projetado pela lâmpada, e ele olhou para mim com olhos nos quais se podia sentir uma alegria insana. Por que você permitiu que ele morresse? Ele me perguntou. Por que você permitiu que ela morresse? Por que você não o fortaleceu? Assim que fez comigo? Era tarde demais, respondi. Eu tinha esquecido. Você também a amava. Você é meu companheiro de infortúnio. Não é terrível pensar que séculos passarão antes de vermos isso novamente? Quão estúpidos fomos em supor que a morte era a nossa inimiga. Você pode garantir isso, ele exclamou com uma risada selvagem. Essas palavras estão bem em seus lábios. Para mim, elas não têm significado. O que você quer dizer? Exclamei apoiando-me num cotovelo. Certamente, meu amigo, a dor bagunçou seu cérebro. O rosto de Parkins brilhou de alegria. E ele se contorceu e convulsionou de tanto rir, como se estivesse possuído pelo demônio. Você sabe para onde estou indo? Perguntou. Não, respondi. Não sei. Estou indo em direção a ela, disse ele. Ela jaz embalsamada no túmulo mais distante, onde fica a palmeira dupla, além dos muros da cidade. Por que você está indo lá? Perguntei. Morrer? Gritou ele. Morrer? Não estou sujeito às cadeias da vida terrena, mas o elixir está no seu sangue, exclamei. Eu posso vencê-lo, ele disse. Eu descobri um princípio mais poderoso que irá destruí-lo. Nesse momento está funcionando em minhas veias. Em 1 hora serei um homem morto. Eu me juntarei a ela e você ficará para trás. Quando olhei para ele, compreendi que o que ele dizia era verdade. O brilho aguado de seus olhos revelou que ele estava além do poder do elixir. Você tem que me mostrar, gritei. Nunca, ele respondeu. Eu te imploro, pela sabedoria de Tuti, pela majestade de Anubis. É inútil, ele me respondeu friamente. Então vou descobrir, exclamei. Você não será capaz, ele respondeu. Eu encontrei por acaso. Requer uma mistura que você nunca conseguirá, exceto aquele que contém um anel de Tuti. Outro igual nunca será feito. No anel de Tuti, eu repeti. Onde está o anel de Tuti? Você também nunca saberá disso, respondeu ele.
Você conseguiu o amor dela. Quem ganhou no final? Eu abandono você à sua vida sórdida na terra. Minhas correntes quebraram. Eu tenho que ir. Ele se virou e saiu da sala. Na manhã seguinte recebi a notícia de que o sacerdote de Tuti havia morrido. A partir daí dediquei todos os meus dias aos estudos. Ele tinha que encontrar o veneno sutil que fosse mais poderoso que o elixir. Do amanhecer até a meia-noite, ele permaneceu curvado sobre o tubo de ensaio e o forno. Minha primeira medida foi coletar todos os papiros e produtos químicos que o sacerdote de Tuti havia chegado para trás. Mas eles quase não me ensinaram nada. Aqui e ali me deparei com uma sugestão ou expressão esporádica que despertou esperança em meu coração, mas não levou a lugar nenhum. Apesar de tudo, mês após mês, continuei a lutar. Quando meu coração falhava, eu ia ao túmulo das duas palmeiras. Ali ao lado do baú que continha a joia que a morte me havia tirado. Senti sua doce presença e lhe disse, em voz baixa, que se a inteligência de um mortal pudesse resolver o problema, eu iria me juntar a ela. Parnes disse que sua descoberta estava relacionada ao anel de Tuti. Eu tinha uma vaga lembrança daquela joia. Era um anel grande e pesado, não de ouro, mas de um metal mais raro e pesado, das minas do Monte Arbal. Você chama isso de platina. Lembrei-me de que o anel tinha um cristal oco embutido, que poderia conter algumas gotas de líquido. Ficou claro que o segredo de Parnes não se referia apenas ao metal, pois havia muitos outros anéis desse metal no templo. Não era mais provável que ele tivesse guardado seu precioso veneno dentro do cristal? Mas havia chegado a essa conclusão quando, examinando seus papéis, encontrei um que confirmou minhas suspeitas e sugeria que ainda restava uma parte não utilizada no anel. Mas como encontrar o anel? Parnes não o tinha consigo quando foi despojado de todos os seus pertences para entregá-los ao embalsamador. Disso ele tinha certeza. Nem estava entre os objetos de sua propriedade. Procurei em vão todos os cômodos em que ele havia entrado, todas as caixas, potes, objetos que ele possuía. Vasculhei as areias do deserto naqueles lugares por onde costumava caminhar, mas fosse o que fosse que fizesse, não consegui encontrar o menor vestígio do anel de Tuti. É possível, porém, que os meus esforços tivessem sido recompensados se não fosse por um novo e inesperado infortúnio. Uma guerra amarga eclodiu contra os Icsos e os capitães do grande rei. Foram isolados no deserto, com todo o corpo de arqueiros e cavalaria. As tribos de pastores caíram sobre nós como enxames e gafanhotos num ano de seca. Dos desertos de Sur ao grande lago de águas amargas, o sangue era derramado durante o dia e o fogo se espalhava à noite. Abares era a fortaleza do Egito, mas não pudemos impedir o avanço dos selvagens. A cidade caiu. Governador e soldados foram passados à espada e eu, junto com muitos outros, fomos reduzidos ao cativeiro. Durante anos e anos cuidei do gado nas grandes planícies do Eufrates. Meu mestre morreu, seu filho envelheceu, mas eu estava tão longe da morte como sempre. Finalmente escapei num camelo e voltei para o Egito. Os Icsos estabeleceram-se nas terras conquistadas e o seu próprio rei governou o país. Abares foi reduzido a escombros. A cidade foi queimada. Nada restou do grande templo, exceto uma montanha disforme de escombros de pedra. Os túmulos foram saqueados e os monumentos destruídos. Não sobrou nenhum sinal do túmulo da minha amada Atma. As areias do deserto a enterraram e as palmeiras que marcavam o local há muito desapareceram. Os papiros de Parnes, os móveis do templo de Tut foram destruídos ou espalhados pelo deserto da Síria. Qualquer busca foi em vão. Então eu desisti da esperança de encontrar o anel ou descobrir a droga sutil. Procurei viver com a maior paciência possível os longos anos que se passariam até que os efeitos do elixir passassem também.
Como você pode entender o quão terrível é o tempo, quando sua única experiência é aquela curta viagem entre o berço e o túmulo? Na verdade, sofri todo o seu horror, eu que flutuei ao longo da corrente da história. Eu já era velho quando as muralhas de Lyon caíram, e muito mais velho quando Heródoto chegou a Mênfis. Carreguei um fardo insuportável durante anos em meus ombros, quando o novo evangelho apareceu na terra. Porém você me vê como qualquer outro homem, pois o maldito elixir continua fortalecendo meu sangue, me preservando daquilo que mais desejo. Mas finalmente cheguei ao fim de tudo. Já viajei por todas as terras, e já vivi em todas as nações. Todos os idiomas são iguais para mim. Aprendi-os para me ajudar a passar o tempo cansativo. Não preciso de vos dizer quão lentamente os anos passaram. O longo alvorecer da civilização moderna, os anos terríveis da Idade Média, os tempos sombrios da barbárie. Eles estão todos nas minhas costas. Nunca mais olhei para nenhuma outra mulher com olhos amorosos. Atma sabe que meu amor tem sido constante. Acostumei-me a ler tudo o que os estudiosos escreveram sobre o Antigo Egito. Já passei por muitas situações. Ora fui rico, ora fui pobre, mas sempre consegui economizar o suficiente para comprar as publicações que tratavam desses assuntos. Há 9 meses, eu estava em São Francisco, quando li uma reportagem sobre diversas descobertas feitas nas proximidades de Abares. Meu coração disparou quando eu li isso. Dizia que a escavadeira explorou algumas das tumbas recentemente descobertas. Em uma delas foi encontrada uma múmia intacta, com uma inscrição no caixão externo. Esta inscrição informava que o corpo que continha era o da filha do governador na época de Tutmés. O artigo também dizia que quando o caixão externo foi removido, um pesado anel de platina, incrustado com um cristal, foi revelado e colocado no peito da mulher embalsamada. Então foi lá que Parmes escondeu o anel de Tut. Ele certamente poderia ter certeza de que estava seguro, porque nenhum egípcio teria sido capaz de contaminar sua alma, mesmo que fosse apenas para mover a caixa externa de um amigo enterrado. Naquela mesma noite deixei São Francisco. Depois de algumas semanas encontrei-me novamente em Abares, se é que o nome da grande cidade pode ser dado aos montes de areia e aos muros em ruínas. Corri até os franceses que dirigiam as escavações, perguntei-lhes sobre o anel. Eles responderam que o anel e a múmia haviam sido enviados ao Museu Bulak, no Cairo. Fui ao Bulak, mas lá apenas me disseram que Mariette Bey os havia reclamado, enviado para levá-los ao Louvre. Fui atrás deles e finalmente, depois de 4.000 anos, encontrei-me no quarto egípcio, com os restos mortais da minha amada e o anel que procurava há tanto tempo. Mas como eu conseguiria colocar minhas mãos neles? Como apropriar-se deles? Acontece que um cargo de guarda de segurança estava vago. Me apresentei ao diretor. Eu o convenci de que tinha um grande conhecimento sobre o Egito, mas minha ansiedade me fez falar demais. O homem me deu a entender que ele merecia mais um cargo de professor do que uma cadeira no escritório do zelador. E ele me disse que eu sabia mais do que ele. Então, falando bobagens, consegui convencê-lo de que ele havia superestimado meus conhecimentos e ele me permitiu transferir para esta sala os poucos objetos pessoais que eu guardei. Essa é a primeira e a última noite que passo aqui. Essa é a minha história, Sr. Bastard Smith. Não preciso dizer mais nada a um homem com a sua inteligência. Graças a um estranho acaso, esta noite você viu o rosto da mulher que amei naqueles tempos remotos. Havia muitos anéis com cristais na vitrine. Não tive escolha, a não ser verificar se eram de platina, para ter certeza de que havia encontrado o que procurava. Bastou um simples olhar para o copo para verificar que havia líquido dentro, que finalmente conseguiria expulsar de mim essa maldita saúde que me tem causado dores maiores que as mais desastrosas das doenças.
Não tenho mais nada para lhe contar. Eu me libertei de um fardo pesado. Você pode contar minha história ou silenciá-la, se desejar. Deixo a sua escolha. Devo-lhe uma compensação porque quase perdeu a vida esta noite. Eu era um homem desesperado e não teria parado diante de nenhum obstáculo. Se eu o tivesse visto antes de completar a minha tarefa, teria eliminado qualquer possibilidade de se opor aos meus desejos ou de dar o alarme. Essa é a porta. Isso leva a Rue de Rivoli. Boa noite. O inglês olhou para trás. Por um momento a figura de Sósra, o egípcio, permaneceu enquadrada na estreita soleira. Então a porta se fechou e o clique pesado da fechadura quebrou o silêncio da noite. 2 dias após seu retorno a Londres, John Vansittart Smith leu na correspondência do Times em Paris o seguinte breve relatório. Estranho acontecimento no Louvre. Ontem de manhã, uma estranha descoberta ocorreu no salão principal do Egito. Os funcionários da limpeza encontraram um dos guardas caído no chão, abraçando o corpo de uma das múmias. Eles foram abraçados tão intimamente que só depois de muitas dificuldades puderam ser separados. Uma das vitrines onde são guardados anéis de considerável valor foi aberta e saqueada. As autoridades acreditam que o guarda pretendia levar a múmia com a ideia de vendê-la a um colecionador particular. Mas nesse preciso momento desmaiou devido a uma doença cardíaca de longa duração. O falecido teria sido um homem de idade indeterminada e hábitos excêntricos, sem parentes ou amigos vivos que lamentassem sua morte trágica e prematura.